bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas, ok? Primeira parte, né? Primeira aula sobre ondas eletromagnéticas, nós dividimos em duas aulas para poder trazer a maior quantidade de informação possível, ok? Então vamos lá, né? Ondas eletromagnéticas. Primeiro nós vamos definir o que é uma onda, né? Vamos lembrar o que é uma onda, ok? Então onda, você pode até fazer sua anotação aí. Onda é toda perturbação que vai se propagar em um meio, ok? E isso nós entendemos como onda, certo? Então toda perturbação que se propaga em um meio, seja esse meio material ou não, é o que nós entendemos como onda, né? E nós dependemos bastante dessas ondas. Só para ter ideia, o nosso corpo humano ele funciona com, né, tem partes deles que funcionam com algumas ondas, né? Nós ouvimos por conta do quê? Né? O som, né? A audição. É um aparelho que funciona através de ondas sonoras, certo? Que são ondas mecânicas. Então essas ondas, elas são emitidas da fonte emissora, né? Nós também emitimos os sons através, né, da nossa voz. Então esse som que nós emitimos também é um tipo de onda, né? É a fonte emissora. Certo? Essa onda ela vai viajar por um espaço e vai chegar até a fonte receptora, né? Vai chegar até o receptor, ok? Então esse receptor, que são os ouvidos, né? Ele vai receber essa onda mecânica, né? Essa onda sonora, e aí o corpo vai fazer aí todo o restante, ok? Um outro exemplo também é a visão. A visão é um exemplo de informações que nós recebemos em forma de ondas, certo? Então os nossos olhos, eles são capazes de captar a onda, né? Ou ondas, são vários tipos de onda, certo? Que é justamente a luz. Então nós percebemos o seguinte, né? Vamos pensar num olho totalmente saudável. Consegue perceber questão de tonalidades, né? De cores diferentes, né? O nosso olho ele tem essa capacidade de enxergar essas cores diferentes, tá certo? E cada cor dessa diferente é uma característica da onda diferente que nós iremos falar, tá certo? E isso dentro do tipo de onda que nós estamos falando, que é a luz, que é uma onda eletromagnética, certo? Que vai ser objeto de estudo na aula de hoje, tá certo? Então onda é toda a propagação, né, toda a perturbação, desculpa, que se propaga em um meio, seja ele material ou não. Então os tipos de onda que nós estudamos são ondas mecânicas, né? Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Bom, aqui é bem simples a gente entender a diferença das duas. Uma onda mecânica é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, ela precisa de partículas, certo? Então, uma onda mecânica é aquela em que as partículas elas vão ter um contato mais íntimo, certo? Então, a informação ela passa de uma partícula para outra, certo? Esse é o exemplo de uma onda mecânica. O som é desse jeito, okay? O som é desse jeito. Para que a gente consiga entender como é que funciona esse tipo de onda, que é a onda mecânica, basta você estar num local em que tem um som, né, um aparelho de som, um alto-falante, em que ele esteja emitindo um som muito potente. Okay? E nesse local você vai conseguir sentir o som, certo? Não só pelos ouvidos, mas o restante do corpo. Certo? Então, por conta, né, da intensidade desse som, você vai conseguir sentir as partículas batendo no seu corpo, tá certo? Então o som ele bate de fato em você, tá certo? Então, o que está acontecendo ali? São as partículas recebendo energia e essa energia ela vai passando partícula a partícula até chegar no seu corpo, ou seja, você está recebendo ali de fato, né, partículas que estão batendo em você. É isso que está acontecendo.
Então esse é um tipo de onda que nós chamamos de onda mecânica. Já a onda eletromagnética, ela vai se diferenciar da mecânica porque ela não necessita de um meio material para se propagar. A onda eletromagnética, ela consegue se propagar no vácuo. Ok? Então essa é a diferença básica. Tá certo? Então, o som ele não consegue se propagar no vácuo, mas a luz consegue. Então a luz é uma onda eletromagnética. Tá ok? Isso a gente vai provar na aula de hoje, que a luz é uma onda eletromagnética. Né? A luz ela tem um comportamento dual. Ok? A mecânica quântica, a física moderna já fala sobre isso. Né? A luz, ora ela pode, né, ser partícula, ou ela também pode ser onda. Né? Nunca coexistentes. Ela tem um comportamento de partícula, mas também tem um comportamento de onda. Né? Então a gente diz que a luz ela tem um comportamento dual, né? A dualidade da luz. Ok? Então vamos lá. Bom, então teve um físico, né? Um cientista chamado Maxwell. Maxwell ele propôs que a velocidade de uma onda eletromagnética, né, fosse calculada com esta equação, que é 1 sobre, né, a raiz da permissividade magnética e permeabilidade elétrica. Ok? Então essas constantezinhas a gente já conhece, certo? Uma do campo magnético e a outra do campo elétrico. Ok? Ela tem os seus valorezinhos, né? A permissividade elétrica, né, que é o ε0 aqui, ó, ele é na casa do 8,85 vezes 10 a menos 12, né? Ok? Coulomb ao quadrado, não é isso? Newton vezes metro. E a permeabilidade magnética, ele é 4π, né, vezes 10 a menos 7, ok? Tesla, vezes metro por ampere. Pronto. Então esses valorezinhos substituídos nessa equação, ok? Maxwell encontrou um valor, né, muito próximo de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Certo? Ou seja, ele encontrou a velocidade de uma onda eletromagnética, né, igual à velocidade da luz. Ok? Essa velocidade bem aqui é a velocidade da luz. Então, qual foi a conclusão? Que a luz, né, a luz é uma onda eletromagnética. Então essa luz visível, né, tudo aquilo que a gente entende como luz, okay, ela é uma onda eletromagnética. Ela tem um comportamento ondulatório, certo? De onda eletromagnética, ou seja, consegue se propagar no vácuo. Okay? Então, a informação que nós recebemos do Sol, certo, é luz e calor. Certo? Chega em forma de onda eletromagnética. Tá certo? Bom, e além disso, também nós temos o espectro eletromagnético. Tá bom? Então vamos falar aqui do espectro eletromagnético. Bom, esse espectro eletromagnético, certo? Ele é uma divisão de ondas eletromagnéticas de acordo com o seu comprimento de onda, né? Ou de acordo com sua frequência, ou também de acordo com a sua energia. Então tudo isso está relacionado, tá certo? Então a onda eletromagnética, ela é uma onda que ela nasce, né, da interação de dois campos, certo? O campo elétrico e o campo magnético, certo? Então ele nasce da interação desses campos. Então ele é uma onda transversal, certo? Tridimensional, resultado
da interação desses campos. Ok? Então essa é a nossa onda do momento, né? A onda eletromagnética. Ok? Então, esses dois campos relacionados, nós temos aí esse campo nascendo, né? Então, por isso que foi utilizada essa equação, né? A permissividade elétrica é a permeabilidade magnética, tá, ok? Justamente por conta dos campos elétricos e magnéticos. Bom, então esse espectro, ele começa daquelas ondas que são menos energéticas, certo? Ondas que são menos energéticas. Lembrando o seguinte, vamos lá. Velocidade de uma onda, né, é dado pelo comprimento de onda vezes a frequência. Ok? Velocidade, comprimento de onda vezes a frequência. Nós estamos falando de ondas que têm a mesma velocidade, que é a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 oitava. Eu posso até substituir o V pelo C, porque comumente nós chamamos a velocidade de uma onda eletromagnética como C. Certo? Então a velocidade é o comprimento de onda, né? Este lambda aqui, ó, é o que nós chamamos de comprimento de onda. E o F é a frequência, certo? A quantidade de repetições, né, desta onda em um determinado tempo, ok? O comprimento de onda é o tamanho da onda e a frequência é o quanto que este tamanho de onda está se repetindo, tá ok? Percebam o seguinte, comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Ok? São grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o seguinte: quanto maior o meu comprimento de onda, menor minha frequência. Isso na situação da velocidade. Agora que é o seguinte: a velocidade ela não vai mudar, certo? Nós vamos mexer em um, o outro também vai mexer, mas a nossa velocidade ela não muda, tá certo? Então é o seguinte. O nosso espectro ele é arrumado de acordo com a quantidade de energia que essa onda tem. Ok? Então nós temos que saber a quantidade de energia. Como é que a gente vai saber isso? Porque também é muito simples. Ó. Energia de uma onda é constante de Planck, né? Que é chamado de H, certo? Vezes a frequência. Vezes a frequência. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior a minha frequência, maior é a minha energia. São grandezas diretamente proporcionais. Tá certo? Então vamos começar por aquelas que têm menor frequência, ou seja, tem maior comprimento de onda. São as ondas de menor energia. Tá certo? Nós começamos, por exemplo, com as ondas de rádio. Certo? As ondas de rádio. Abaixo disso, nós podemos citar, por exemplo, a corrente elétrica. A corrente elétrica é um tipo de onda também, certo? Então, são ondas ali com frequências bem baixas, ok? As ondas de rádio. As ondas de rádio, né, entra ali no grupo dos micro-ondas, né? A onda de rádio é um tipo de onda em que eu tenho uma frequência muito pequena, certo? A frequência é uma onda pouco energética, certo? Então, uma onda que ela tem, por exemplo, uma quantidade de informações que não é muito grande, ok? E essa onda de rádio ela pode ser dividida em duas formas, né? Como a onda AM e a onda FM, né? A M é amplitude modulada e FM é frequência modulada, tá certo? Só para ter ideia das duas, a FM ela é das ondas de rádio, ela é uma onda que tem uma qualidade melhor, certo? Porque ela é um pouco mais energética do que a AM. A AM eu só aumento a minha amplitude, certo? Eu não aumento a minha frequência. Então existe uma modulação só da amplitude. Então é um tipo de onda em que a informação em que ela traz não é uma informação muito grande, né? Não é uma informação muito refinada,
Já a FM não, a FM tem uma informação aí que já é um pouco melhor do que a AM, tá certo? Então essas ondas de rádio, elas são utilizadas, certo? Não só pelas estações de rádio, mas ela também é utilizada para as comunicações entre os aparelhos, certo? Então, você já deve ter visto falar, né, ouvido falar sobre aqueles rádios amadores, certo? São aqueles aparelhozinhos em que emitem aí as ondas de rádio, certo? E são recepcionados por outros rádios amadores também, tá certo? Então elas conseguem viajar grandes distâncias, por exemplo, no caso desses raios amadores, porque esse tipo de onda, ela muitas das vezes é jogado para fora da nossa camada, né, gasosa, né, para fora da ionosfera. É jogado para fora e refletido de volta para a Terra, tá certo? De forma em que essas ondas elas conseguem aí chegar a distâncias, não é, um pouquinho maiores, tá, ok? Essas ondas elas também são refletidas utilizando as camadas gasosas, certo? Então a onda ela é jogada para uma camada gasosa, né? Uma dessas camadas da nossa atmosfera, e ela é refletida por essas camadas também. Então ela pode sair da nossa atmosfera, mas ela também pode ser refletida pela própria atmosfera, tá, ok? É o tipo de onda que também é utilizado pelos radares, né, dos aeroportos. Então, como é que acontece lá? Tem uma anteninha que fica todo o tempo girando, né? Você já deve ter visto isso em algum local. Então, essa antena que fica todo o tempo girando, ela fica emitindo, né, as ondas de rádio, né, lá na frequência em que é necessário para que se tenha comunicação com um avião, né? Então, essa anteninha ela fica jogando lá as ondas de rádio, ok? Para todos, né? Varre ali os 360 graus. E com isso, quando ela vai captar, não é, a onda, né, que incide e reflete ou que é emitido pelo avião, ela consegue captar dentro daquele ambiente em que ela está, né, varrendo, que, né, se tem um avião, se não tem, que tipo de avião é aquele, certo? Justamente por conta das informações em que esse aparelho ele vai também captar, tá, ok? Então, é o tipo de onda que é utilizado. Então, é um tipo de onda que não é muito energético, tá certo? O comprimento de onda é muito grande, logo a frequência é muito pequena, certo? Então, está dentro daquelas ondas que, né, que emitem radiação, mas é radiação não ionizante. Ou seja, é um tipo de radiação que não faz mal, certo? Não é maléfico para o corpo humano, tá, ok? Nós temos também, um pouquinho mais energético do que eles, as micro-ondas, né? Nós podemos aqui falar do aparelhozinho de micro-ondas, fato, certo? O aparelho de micro-ondas, ele emite aquela radiação, né, em micro-ondas, mexe com a estrutura molecular dos alimentos, certo? Ele mexe justamente nas moléculas de água ali que tem nos alimentos, e essas moléculas de água, elas, né, acabam ali entrando no processo de aumento de temperatura, porque elas vão aumentar a sua vibração, e com isso nós temos o aumento da temperatura do conjunto, ok? Então esse é o aparelho de micro-ondas, né? Então ele emite radiação, esse tipo de radiação, que é radiação não ionizante, apenas de um lado, né? O aparelhozinho emite só de um lado. Então o prato ele fica ali girando, tá certo? Porque no momento que ele bate em toda aquela estrutura, acontece ali as reflexões, tá, ok? Bom, e nós chegamos aqui ao infravermelho. O infravermelho, o nome já diz, é abaixo do vermelho, né? O infravermelho é um tipo de onda que a gente não vê, os nossos olhos não conseguem captar, mas o nosso corpo emite. As ondas de calor é por infravermelho. Então aquele termômetro, né, o termômetrozinho digital, aquele que, né, que tem a ponteira, né, a laser, ele capta essas ondas de infravermelho, ali que ele consegue saber qual é a temperatura daquele corpo ou daquele ambiente, tá certo? É o que tem também nos controles remotos, né, aquela lâmpadazinha no controle remoto, ele emite radiação em infravermelho, que é radiação não ionizante, tá, ok?
Então nós finalizamos a aula de hoje por aqui. Certo? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as ondas eletromagnéticas. Um grande abraço, até mais.